Salve galera! Boa noite a todos, boa noite, boa tarde, dependendo do horário que você estiver vendo isso. Bom dia também, boa noite. É isso aí, mais uma segundona, começando mais uma semana aí. Vamos que vamos dar continuidade nesta arte ao qual eu comecei semana retrasada. Semana passada acabei furando devido a algumas outras atividades que eu tenho e não consegui dar continuidade, então vamos continuar hoje aí, desenhando, conversando, trocando ideia. Conforme vocês forem entrando aí, façam suas perguntas. Beleza? E tamo junto. Tá dando pra ver tudo aí, tranquilinho? Tá, né? Eu acho que assim tá melhor. Vou mexendo porque é tudo no improviso, hein? Então não tem muito o que ficar falando. Mas vamos lá, dar continuidade nesse desenho. Na primeira semana eu fiz só o esquema de blocagem dele, né? Eu organizei, como comentei com vocês, deixei tudo no lugar. É um senhorzinho barbudo, então a gente não vai ver algumas formas logo, né? Vai ficar mais a barba e o cabelinho dele aqui e tal. E vamos trabalhar mais nessa região central do desenho aqui, beleza? E a gente vai dando andamento aí. E vocês podem ir chamando, trocando ideia, tirando algumas dúvidas. E só vamos. Agora nesta segunda parte, aqui dando continuidade, eu vou fazer todo um esfumaço aqui no desenho, tá? Para ele ficar mais homogêneo e eu também quebrar um pouco o branco do papel. Já estava um pouco quebrado, mas eu vou deixar ainda mais, porque eu deixo umas formas aqui também dentro do desenho para dar uma finalização bonita depois no final, né? Não ficar algo tão duro, ficar finalizado bonitinho. E eu vou usar a técnica de carvão, tá? Pintura carvão. É uma técnica que eu gosto bastante. E como o papel ele é uma gramatura bem baixa, se fosse fazer uma outra técnica, eu teria que ter preparado o papel, tá? Eu não preparei o papel, tô fazendo direto. Então, o mais adequado aí é o carvão. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar algumas formas que já estavam aqui dentro, né? Vou fazer algumas marcações com alguns valores que são mais altos, né? Dentro da caixa do valor tonal. Para eu começar brincando com esses contrastes aí. Esse aqui já estava bem marcado. Vou fazer com um lápis de carvão mesmo, tá? Nessa fase aqui eu não utilizo mais grafite, eu utilizei grafite só na primeira etapa, tá bom? Já posso até mais ou menos ir fazendo aqui como que vai ser, só para eu ir tendo uma noção. Aqui também tem uma outra forma aqui junto com a barba, né? O desenho tá aqui, tá, gente? Então eu vou ficar olhando pra cá, não achem estranho. Então, aqui também tem uma outra forma, junta, aqui também conecta tudo. Essas duas formas aqui, elas se conectam também. Vão ficar todas conectadas. Vou colocar algumas forminhas aqui dentro. Ele é um tiozinho bem enrugado. Vou fazer algumas marcações de ruga aqui, né? Uns frisos que tem aqui na testa dele e tal, para vir trabalhando depois. Não gosto de colocar muito exageradamente, porque parece que fica muito artificial, né? Gosto de fazer algumas marcações, depois eu venho corrigindo. Se eu vejo que precisa colocar mais algumas marcações, né? Eu coloco, do contrário, eu deixo mais sutil e vou trabalhando em cima das formas. Aqui tem uma forma, um friso aqui, que ele tem bem aqui no meio da testa, aqui do frontal, aqui quase com o nariz. Tá forçando bem a vista. E esse processo aqui, se fosse para fazer numa tatuagem, eu estaria fazendo praticamente igual, tá? Então, o que eu aplico aqui dentro dessa técnica ou em outras
em outra técnica, para se fosse estivesse fazendo um retrato de realismo, por exemplo, né, que seria, eu estaria fazendo igualzinho, tá? Estaria fazendo com algumas marcações, com um zoom bem levinho, só para não perder as formas. Depois viria atacando com os valores tonais, começando do valor tonal da caixa baixa, né, que a gente fala, né, do mais baixo para o mais alto, né, isso é do mais escuro, né, do mais escuro para o mais claro, né, ele viria se perdendo. Então começaria por aqui, é o que eu estou fazendo aqui também, é esse processo, tá? Então vou fazer algumas marcações, depois já vou me atacando e vou dando volume em tudo. Tá? Importante isso. Então, galera que for entrando aí, pode ir chamando, que eu vou respondendo, tirando dúvidas também, tá? A gente vai conversando aí. Tô vendo bastante uma galera achar estranho, né, o meu perfil de um tempo pra cá, principalmente mais do começo do ano, porque o que acontece, tenho falado muito mais sobre negócio, né, dentro da tatu, marketing dentro da tatu em si, né, do que dito próprio mesmo de tatuagem ou desenho, né. Eu vejo muito a galera estranhando isso dentro do meu perfil ultimamente e algumas pessoas vindo até comentar perguntando se eu não tatuo mais. E sim, eu tatuo ainda, tá bom? Só não tenho postado tanto mais sobre tatuagem porque hoje eu também estou focado em outras atividades, né? Em outros segmentos também, como eu tenho conhecimento, né? Também nesse setor de negócio, de empreender, então é um ramo que eu estou conversando muito com a galera de tatu e ajudando também, né? Porque eu vejo que tem uma deficiência muito grande dentro do setor de tatuagem em si. Então, eu venho fazendo esse serviço e dando essa força aí pra uma galera, né? Que procura, tá querendo melhorar dentro do estúdio de tatuagem, questão de atendimento, questão de conseguir ganhar mais cliente, né? Garimpar mais cliente. E mesmo dentro se manter no ramo de empresarial, porque a tatuagem é um ramo de negócio, né? Não conheço ninguém que faça tatu por hobby em si e não pense também monetariamente, né? Então a tatuagem também é um negócio. Então eu venho conscientizando a galera em cima disso, mostrando que a tatuagem também é negócio também, não é apenas uma diversão. Opa! E aí, Eric, beleza, mano? Da hora! Então venho trocando essa ideia com a galera há um tempo, então tem muita gente que tá achando estranho, meu perfil tá um pouco diferente, né? Porque eu não tenho postado tanto mais, né? Como eu acabei de falar sobre desenho de tatuagem, ou desenho, fazendo desenho, né? Como eu sempre postava antigamente, né? Um tempo atrás. Mas continuo tatuando, tá? Continuo tatuando, tô com o meu estúdio, né? No centro de São Paulo. Não parei, tá bom? Até porque para eu falar desse assunto eu preciso estar atuando, né? É muito louco porque eu vejo que tem uma... Ô Eric, brigadão, tamo junto, mano. Valeu mesmo. Fica aí, quiser trocar umas ideias, chama aí. E a gente vai conversando, vai papiando, beleza? Valeu mesmo. E o que eu venho percebendo dentro do setor de tatuagem, né, em específico de tatu, porque eu sou do ramo de tatu, é que a galera tem uma resistência, não sei se é uma resistência, mas a galera, ao mesmo tempo que não gosta de falar sobre negócio dentro da tatuagem, né, parece que não gosta que outras pessoas falem, né, então rola meio que não vou dizer que chega a um cancelamento, mas é como se você não tivesse a permissão de falar sobre o assunto. Então eu vejo muitas pessoas vindo trocar ideia comigo a respeito disso, perguntando por que eu estou falando sobre esses assuntos, né? Sobre negócio, sobre empreender, sobre
conscientizar a galera de tatuagem, não só de tatuagem, mas em outros setores também, porque o meu conteúdo acaba agregando outros nichos também, né? Se você é de qualquer outro nicho, você vai conseguir adaptar, normal, né? Você vai adaptar aí pro seu nicho. E eu vejo uma galera meio que rolando um vida na cara, assim, saca? Não aprova muito um tatuador tendo conhecimento sobre negócio, sobre empreender. Então, é algo que eu tô tendo que quebrar também com essa galera aí, para mostrar que não, no meu caso, não é só desenho e tatuagem, que eu sei abordar e falar sobre outros assuntos também. Então, pelo fato de eu estar falando isso muito mais agora nesse ano, eu vejo uma galera estranhando o que eu tô falando e vindo querer tirar meio com uma satisfação em cima disso, saca? Então, bem, eu sei falar de outros assuntos e eu vou falar, né? Agora, se tem uma galera que não sabe, não entende como funciona, aí eu já não posso fazer nada e não posso falar por elas, né? Eu falo por mim e ajudo quem está disponível aí a ser ajudado também, né? Então é muito louco como isso funciona, né? Parece que não tenho, pelo fato de ser tatuador ou ser artista. Pois é, cara. Tatuagem tem que saber vender também, porque é arte, né? O que eu mais vejo, o que eu mais vejo na verdade é que a galera que se considera artista ou é artista de fato, ele sabe toda a manobra da arte, mas a manobra da venda ele não sabe fazer. Isso é o que eu mais vejo, que a galera desse ramo tem esse viés de ser artista e não ser vendedor. Então acaba não crescendo, né, financeiramente, né, e não consegue se destacar mais porque não consegue vender o seu trampo. E não é simplesmente só saber fazer, você tem que saber fazer e tem que saber vender. Então, o meu intuito realmente agora, desse ano pra cá, tá sendo abrir o olho da galera em relação a isso. Tá, você é artista, beleza, é muito bom isso. Mas você sabe vender a sua arte, sabe vender o seu trabalho? Então você tem que ter um mínimo de noção em cima disso, né? Não adianta você só saber fazer. Saber fazer com certeza tem que saber fazer, isso é fato. Mas precisa saber vender também, né? Porque como eu falei, não pode levar só apenas no hobby, né? O hobby não paga as contas de casa, né? A não ser que você leve isso como uma segunda profissão e tenha uma profissão fixa. Agora, se você trampa literalmente com isso, você precisa saber fazer e precisa saber vender. Então, pelo fato de eu ser tatuador, eu vejo muito, justamente isso, eu vejo muitas pessoas falando, ouvindo trocar ideia comigo, como se eu não tivesse o direito de falar sobre venda ou de como vender. Então a galera tá achando muito estranho essa mudança e fala, pô, agora você tá vendendo? Você não é tatuador? Você não é artista? Sim, mas antes de mais nada eu sou vendedor também. Porque se eu não souber vender a minha arte, cara, não pago nada. Então ela não se vende sozinha, as pessoas vão olhar, vão curtir, mas ela precisa ser vendida, é um produto. Então tô entrando nessa conscientização com a galera aí. E tendo que quebrar essas barreiras, né? Justamente quebrando essas barreiras. Exatamente. Um anda do lado do outro, cara. Um anda do lado do outro. Não tem como você só ficar na parte artística e não fazer a parte de venda. No caso, né, que eu tô se referindo ao ramo de tatuagem e desenho, né? Ou você ser do ramo de venda e não ser artista, né? Um complementa o outro. No entanto, que é muito normal, né? Não no Brasil. No Brasil isso ainda não pegou muito. Mas lá fora é muito normal artistas terem a sua parte de agência, onde ele vai ser agenciado, igual como se fosse um músico, como se fosse um produtor na parte artística, onde esse produtor visual ele vai fazer as vendas, né, do artista. Então, literalmente, mas lá funciona. Aqui, essa cultura, né, do desenhista ter um agenciador, né, para divulgar o trabalho dele, vender o trabalho dele, ainda não pegou. A galera ainda tem muita cara virada para isso.
Se essa cultura aqui no Brasil tivesse já, com certeza muito artista já entenderia isso e estaria levando uma vida melhor também, artisticamente falando, monetariamente, né? Só que a galera fica com cara virada, porque tem na cultura brasileira de que a arte ela tem que se vender só. E ela não se vende só, tá? Não adianta eu só fazer aqui e deixar aqui, ela vai ficar aqui. Então, se eu não tiver o papel de vendedor também, ela vai ficar. Ou se eu não tiver um agenciador que vai olhar pra mim e falar, cara, eu vou vender os seus trampos, você só desenha, então deixa que essa parte de venda eu cuido. Funcionaria aqui. Mas a galera ainda não tem essa cultura, né? E eu acho que vai demorar pra ter, né? Porque a galera é muito fechada, né? Fala de arte, a galera fica muito fechada, quer ficar só desenhando na brisa do desenho, não pensa que precisa financeiramente crescer também, né? Ah, vamos pra cima, Eric. Tamo junto. Rumo ao milhão, cara. É isso aí. Com certeza. Fé em Deus que a gente chega lá. E como você lidar com isso? Olha, lidar com isso tem que ir quebrando essa barreira, né? E mostrando que no meu caso, eu não sou apenas só mais um artista da cena, mostrar que eu tenho essa bagagem também, esse conhecimento sobre negócio, sobre venda, né? Mostrando também um pouco no meu dia a dia sobre isso, falando, criando conteúdos, né? Educando a galera, principalmente a galera do ramo artístico, né? Não só do ramo artístico, mas, como eu falei, o conteúdo ele é geral, serve para todo mundo. Então, se a pessoa for esperta, ela vai acabar absorvendo o conteúdo que eu crio e vai levar para o nicho dela. Coisa que eu acho que é muito mais fácil acontecer do que o pessoal de tatuagem em si. E como eu falei, né, parece que você não pode fazer isso, né? Você é tatuador, você não pode fazer isso, né? Tem que só desenhar e só tatuar. Mas aos pouquinhos a gente vai quebrando esse pequeno mito aí, né? E aqui eu vou seguindo. Como eu falei, eu tô fazendo as partes agora, mas os valores mais baixos, né? Conectando tudo. Fiz algumas marcações onde eu queria que desse parte de volume e tal. O tiozão tem bastante marca pelo rosto, né? Então, bastante pulguinhas. Tem que fazendo bem devagar, que é pra não ficar muito marcado e muito exagerado também. Senão acaba ficando muito feio o desenho. Você tem que ir sentindo. O tiozão tem bastante barba. Fazer bastante essa parte de volume aqui, depois eu vou vir abrindo a barba, já dando um volume na barba dele pra dando um contraste aqui também. E é isso. Tem que saber vender a sua arte também, não só deixar no papel, né? Assim como qualquer outro produto, né? Se você trabalha e não sabe como vender seu produto, achar o seu público e vender ele. E é louco parar pra pensar que a galera tem essa cultura aqui, né? De achar que artista não
pode ser vendedor, né? Confesso que eu fiquei bem, vamos dizer assim, bem... me pegou de surpresa, na real, né? Porque, no meu ponto de vista, a galera ia entender, né? Mas foi ao contrário, a galera achou bem estranho o tatuador tá falando sobre vendas, né? Ter conhecimento sobre isso. Como se a gente fosse obrigado a ter só um tipo de conhecimento, né? Não pudesse adquirir outras atividades ou outras habilidades, né? E é uma coisa que eu sempre falo, assim, falo pra galera, assim, tenho mais de uma habilidade. Você não pode ficar preso só em uma coisa, depender só de uma coisa, né? Que você vai acabar virando refém em cima disso. Você vai ficar virando refém em cima disso. Tem que saber ter outras habilidades, desenvolver outras habilidades. Afinal, você é um ser racional, né? E todo ser racional, se parar para pensar, ele sabe fazer outras coisas. Não pode se deixar rotular por um título, né? Quer dizer, só porque eu sou tatuador, artista, eu não posso ter o meu demérito de aprender sobre negócio ou outras coisas. Tipo, eu não posso me deixar ser rotulado dessa forma, né? Eu tenho que quebrar isso, né? Então eu mostro mesmo que sei outras habilidades. Mas é estranho pra galera achar um tatuador que sabe falar sobre isso, né? Então é meio que estranho isso. Fala, não, você não pode, você é tatuador só, desenhista, vai ficar fazendo isso só. Eu vou fazer mais ou menos como que é aqui o contorno da barba e tal. É uma barbona. Aqui tem uns cabelinhos também. Fazendo só algumas insinuações aqui. Fazer uma brincadeirinha aqui a mais também. E por que é importante você ter outras habilidades, né? Você não ficar preso, como eu falei. Isso é muito importante. Somente quando a gente trata de faculdades e graduações, né? A galera faz uma graduação e acha que tem que ser aquilo a vida toda. Ah, eu tenho formação, eu tenho 3 formações. E não é por conta disso que eu vou ser preso a essas formações a minha vida toda, não. Aprendi, utilizei da forma como eu tinha utilizado naquele momento, né? Sou muito grato, mas eu soube identificar que só aquilo para mim não era o suficiente, eu não me cabia mais naquele rótulo, é justamente isso, né? Você ser mais do que um rótulo e uma graduação, porque tem muito mais coisas em cima disso, não só um diploma, não só, eu sou dentista, eu sou médico, eu sou, sei lá, TI, qualquer coisa, você tem que ser muito mais do que a formação, você tem que ser você. Óbvio que a formação vai te ajudar, mas você não tem que ser refém dela, né? O que eu vejo de pessoas que são insatisfeitas com a formação que tem, com a vida que tem, né? Porque adquiriu isso e acha que tem que ser isso a vida toda. E acaba virando refém dela mesma por conta de uma profissão. A profissão é uma habilidade, você desenvolve. Se você desenvolver uma profissão, não significa que você não consiga desenvolver outras, né? Então vai muito mais da sua força de vontade, né? Óbvio, porque você vai ter que ter força de vontade para criar e gerar uma nova profissão, fazer de você uma nova profissão, adquirir habilidades novas,
do que ficar com essa habilidade para sempre e ser infeliz com isso. E isso eu vejo muito, mas muito mesmo. Quantos amigos aí eu tenho que se formaram junto comigo aí e a galera, meu, é super infeliz com a profissão que tem, mas não tem coragem de procurar fazer uma outra profissão ou fazer alguma outra, adquirir alguma nova habilidade. Porque ficou tão preso a esse rótulo que ele acha que é o rótulo. Ele esquece que é ele, saca? Eu não posso ser o rótulo. Tudo bem, eu sou tatuador, mas eu não deixo levar isso como meu rótulo. Né? Se eu deixar isso como meu rótulo, eu vou ficar preso a isso e não vou adquirir habilidades novas. Eu não vou evoluir como ser. Eu preciso evoluir como ser. Então eu estou sempre buscando outras habilidades. Que é isso que vai fazer a minha pessoa, né? Tem muita gente que se deixa por isso, meu. Muita gente mesmo. Ah, é médico? Ah, você é só médico. É dentista? Ah, você é só dentista. E acaba não vivendo o que precisa ser vivido de fato, né? Fazendo o que precisa ser feito. E é triste, né? Porque a pessoa acaba se tornando uma pessoa muito infeliz, né, em relação a isso. A pessoa não vive, vamos dizer, o seu propósito, não cria o seu propósito, né? A pessoa fica presa àquilo e já era. Lógico, vai ter pessoas que vai se identificar com aquilo que faz e tá tudo certo também. Vai ficar o resto da vida ali, né? Meu, eu não sou o tipo de pessoa que vai ficar criticando, falando, ah, pô, faz alguma outra coisa. Não. Você é feliz? Beleza, segue. O jogo segue. Agora você tá fazendo algo e só por fazer, então faz outra coisa, cara. Você vai estar melhor na vida. Não se deixe levar por rótulos. Bem, aqui já coloquei bastante, né, contraste aqui. Tô brincando aqui com os valores, procurando, colocando os valorizinhos aqui em algumas partes e outras. Bem na calma mesmo, né? Vocês veem, não tô com pressa, né? Vou olhando a referência, vendo se tá ficando legal. Vou arrumando os valores aqui alto que tem dentro da referência. Umas partes aqui, que é um cabelinho que eu vou fazendo, porque é branco, mas não fica totalmente branco, né? Eu ataco com o valor tonal para dar uma mexida, para dar um valor e depois eu venho abrindo, né, algumas luzes para dar um volume. Fica mais bonito, né? Faz mais sentido do que eu tentar deixar branco na cor do papel. Fica bem feio, né? E como a barba é branca, eu preciso mexer no fundo também, né? O que vai dar o contraste maior aqui nessa parte é eu trabalhar com o fundo. Então o fundo eu vou deixar mais escuro para quando eu recortar de fato ele vai aparecer mais essas regiões, né, do cabelo e da barba, né? Então vai complementar aí.
legal do carvão é que a gente tem essa liberdade, né? Passa o dedo. Eu acho muito legal isso dentro da pintura do carvão, justamente por conta disso, essa liberdade mais artística, né, que tem. Nostradamus. Verdade, parece mesmo, mas não é não. É um tiozinho qualquer aí que eu peguei na internet. Eu não fico brisando em fazer... se preocupando em fazer gente famosa, saca? Tipo, eu pego um aleatório que eu acho legal, a pose, né, o valor e faço. Não fico pensando, vou fazer o Da Vinci, fazer Nostradamus. Eu não penso nisso, não perco tempo nisso não. Isso aí é besteira. Desenhar, a gente desenha qualquer um aí que aparece. Sendo legal a referência, tendo boa, a gente faz. Eu vou começar a usar um pouco mais o carvão. Só é ruim que assim, conforme a gente vai fazendo, né, ele sai muito, ele perde muito contraste na hora que a gente vai fazer a passagem de valor tonal, né? Então o ideal é mesclar com algum outro material. Pode ser até mesmo grafite. O problema é que o grafite ele fica muito acinzentado e marca muito, né? Então eu não acho tão legal hoje, entendendo mais sobre o carvão, utilizar o grafite. Então eu utilizo também junto o o lápis pastel, tá? Que é um lápis seco, então ele fica mais e consegue manter mais o valor tonal na hora que eu vou fazer o esfumaçado. Não perde como o carvão. O carvão ele perde bastante, então você tem que ficar reaplicando ele toda hora, então ele fica perdendo, né? Tem uma hora que você acaba perdendo muito por conta disso. Então o lápis pastel, é um lápis seco, ele acaba ficando mais na hora de você mexer no valor tonal, ele não perde tanto e mantém as áreas mais baixas, né? Que nem umas partes mais escuras, ele não vai perder tanto, ele vai ficar bem no papel, tá? Então é bem legal utilizar para esse tipo de valor. E aqui nessa parte onde eu vou precisar fazer um valorzinho, ele vai conseguir manter um pouquinho mais. De toda forma, ó, ele perde, mas não perde tanto. Depois eu venho colocando ele de novo onde precisa. E é assim mesmo. Perdeu, volta lá e coloca de novo. Esse esfuminho aqui tá bastante sujo. É sempre bom lixar, né, a ponta do esfuminho depois de um tempo. Tá bastante preto, então ele marca muito também, né? Não vou fazer isso agora porque senão vou ter que parar. Vou continuar aqui. Mas o ideal é deixar sempre o mais limpo possível a ponta do esfuminho, que vai ajudar bastante na hora de... Na hora que você for fazer, esfumar e deixar mais lisinho numa parte ou outra.
Vamos seguindo aqui. Agora eu vou testar algumas partes aqui para ver se o volume tá ficando mais ou menos como eu quero também da barba. Tô um pouco com a garganta zoada aí por conta do tempo. Acho que muita gente deve estar também nessa mudança de tempo, tá pegando todo mundo. Então, já tá fazendo um volume legal já, algumas partes. Fazer esse efeitinho aqui, essas marcações, eu uso um limpa-tipo mesmo, tá? Pode usar borracha também, mas o limpa-tipo é legal porque você consegue dar forma, né? A borracha, só se for uma borracha muito especial, tem essa borracha mono que eu utilizo também para algumas partes também, que fica bem legal também. Mas, no geral, eu utilizo o limpa-tipo, então fica bem interessante. Já dá fazer umas manchas, né, de cabelo branco e tal, né? Como eu falei, tem que utilizar o fundo preto para conseguir fazer a barba dele, o cabelo. Isso aqui a gente tem que ir brincando e mexendo no volume, né? E subindo, baixando, identificando, porque são massas, né? Cabelo, barba, é tudo massa. Então a gente tem que ir dando essa quebra de massa, depois a gente vai complementando para ficar como a gente quer mesmo. Tiozinho com a barba bem bagunçada. É uma maçona que tem aqui, então eu vou mexendo até dar mais ou menos uma forma que eu quero, né? Porque eu penso num todo. Depois que deu um todo, aí eu venho trabalhando algumas partes e dando volume dentro, né? Dentro de uma parte ou outra, né? Não penso separadamente, penso em toda uma massa. Depois eu venho melhorando o volume em uma parte, melhorando em outra. Bem como deve ser mesmo. E como eu falei para vocês no começo, é um intuito mais mesmo que eu tô desse ano é ajudar a galera mesmo, tanto de tatu como de outros setores, né, com outras áreas, outros nichos, né, com conhecimento que eu tenho, porque eu vejo muita gente entrando, abrindo o seu negócio, eu acho isso fantástico, né? Eu sou do tipo que super apoio você ser dono do seu próprio nariz, você mandar em você, ter o seu horário, conseguir fazer a sua renda, você colocar essa meta, mas ao mesmo tempo eu vejo também que do mesmo jeito tem muita gente que abre, não consegue manter o negócio, né? Porque não entende a máquina como funciona, não entende que ela está lidando com dinheiro, com vendas, né? E eu tô esse ano mais fazendo esse papel mesmo e ajudando a galera, falando bastante sobre isso, né? É importante ajudar e mostrar como que funciona de fato. Não é somente você ir lá, abrir o seu negócio, né? Isso já é um grande passo, mas entender também como funciona de fato para manter ele. Isso é o que eu mais vejo da galera, principalmente da área que eu atuo, da galera de tatu quebrando a cabeça. A galera só sabe ir lá pegar um espaço, abrir, colocar a maca e pronto, tem um estúdio, tá, beleza. E depois, como funciona, né? E esse ano em específico está sendo um ano
onde eu tô vendo muita gente, muita assim, quando eu falo é muita mesmo, muita gente saindo do ramo de tatuagem por conta disso, não entendendo o jogo, né? Que tatuagem é negócio. Qualquer coisa que você vá colocar dinheiro, se você abrir uma barraca de limonada na frente da sua casa, é negócio, você está gerando uma renda. Então você precisa entender quantos limões você vai gastar para fazer uma limonada, quanto que você gasta nos limões, né? Qual o percentual no mercado que você vai ter em cima disso, né? Quantas horas do dia você vai perder em cima disso. Então, precisa entender como funciona. E eu vejo que a galera não tem muito essa vontade de aprender e se manter no negócio, né? Com o seu próprio negócio. Ela aguenta ficar ali 3 meses, 6 meses e já pede arrego. E você se manter no negócio leva tempo, né? Hoje, em média, no Brasil, um negócio só é estável de fato com 10 anos. Ô Vinícius, obrigado, cara. Valeu mesmo, brigadão. E aparece no estúdio novo lá, cara. Quando quiser, vai ser super bem-vindo aí, beleza? Não some não, aparece, mano. E se quiser mais dicas de desenho aí, acompanha. Toda segunda-feira eu tô desenhando aqui, trocando ideia. Mas, de toda forma, pode chamar lá no direct e a gente conversa. Beleza? Vai ser um prazer, mano. E hoje o tempo médio de negócio do brasileiro, né? Para você ser bem estruturado, é o tempo médio de 10 anos. Né? Pouquinho tempo no Brasil, né? Pouquinho tempo. E a galera não consegue ficar um ano. Você imagina 10 anos. Vejo a galera conseguindo ficar com o negócio em no máximo 3 anos e já parando, né? Porque não pegou essa base de negócio, não entendeu o que negócio precisa. Não tem jeito, cara. Uma parada que eu bato muito na tecla, assim, a galera fica até com raiva de mim, de tanto que eu falo. Mas precisa entender, se você quer continuar no jogo, se você tem um negócio, se você quer continuar no jogo, ser referência, ser duradouro, você tem que entender isso. Não tem jeito. E para entender, você tem que estudar ou procurar alguém que saiba. Vinícius, não é fácil manter um empreendimento, cara. Não é fácil, é difícil, meu amigo. Mas a gente tá aí, cara, lutando, né? Eu agora tô fazendo essa função aí com a galera também que eu tô ajudando, dando mentoria de negócio, estruturando negócio, né? Já era algo que eu fazia, mas eu fazia mais fechado. Hoje em dia eu tô mais aberto mesmo, ajudando uma galera aí que tá de outros ramos também, não só de tatu, mas que também querem entender o seu negócio e saber como se mantém mesmo a longo prazo e duradouro aí e virar uma referência, né? Tanto tatuagem, barbearia, salão de beleza, né? Então, estou fazendo esse papel aí agora, assumindo essa responsa aí com a galera. E algo que eu sempre gostei, né, meu? É algo que eu sempre gostei de fazer também. E uma hora, é o que eu falo, né? Tô falando para alguns amigos, uma hora começa a ser cobrado isso de fato, né? E eu senti que de uns 2, 3 anos pra cá isso começou a me cobrar muito, né? Essa parte de ajudar mesmo a galera com isso. Falei, porra, manjo desse conhecimento, tenho isso em mãos, vou começar a passar isso também para começar a ajudar de fato, porque vejo tanta gente legal aí que tem um comércio, se dedica tanto, meu, para isso, e de repente, do nada, por conta de um vacilinho, acaba perdendo o negócio, tendo que fechar, se endividando. Tudo bem que se endividar faz parte, né? Se eu falar que eu sou um cara isento, eu tô mentindo. Até grandes empreendedores aí que eu acompanho, a galera tem dívida, é normal. Se a gente não gera dívida, a gente não consegue crescer. Se a gente fica confortável também dentro do negócio, a gente não consegue crescer. Então a gente tem que estar gerando esse desconforto, né?
Tem que gerar esse desconforto na medida do controle, mas tem que gerar, porque senão a gente não consegue dar um passo a mais. Mas tem que ser consciente com isso, né? Não pode ser na loucura delirante, querer fazer algo que você não entende como fazer e acabar quebrando a cabeça, né? Tendo que fechar um negócio, como eu falei, por não entender como funciona uma projeção de escala, né? Fazer uma prospecção do seu negócio, você tem que entender como faz isso. A dívida vem como motivação. Exato, cara. Se ajuda como motivação, ótimo, né? Porque eu conheço pessoas que têm dívida e não conseguem se motivar com a dívida. Elas ficam penduradas na dívida, né? Acabam recorrendo a outros assuntos para pagar a dívida e acabam se embolando ainda mais, né? A gente sabe o que eu tô falando aí. Então, se você não entende como funciona isso, né? É bom ter alguém que saiba como entende para te ajudar nisso, né? Então, eu faço esse papel também. Muito bom. A dívida vem com motivação, vem mesmo. Tem muita coisa que motiva, cara. Às vezes, você é uma pessoa casada, né? Pô, se motivar em cima da sua esposa, dos seus filhos, né? Até mesmo dos seus animais, né? Você tem que criar uma motivação forte para você poder crescer, né? Porque você tem que ver o bem-estar como um todo, não só para você, né? Mas para as pessoas que também estão ao seu redor, né? Você tem que gerar essa motivação em cima disso. Eu acho que o que mais motiva, assim, não só pegando o gancho da dívida, mas as pessoas que estão ao seu redor. E uma outra coisa que motiva muito, por mais que não pareça, se você souber utilizar, o ódio. O ódio é o maior motivador que tem, cara. Muitas coisas de virada de chave que eu tive na minha vida foi eu confesso que foi com muito sangue nos olhos, assim, com muito ódio mesmo. Porque a força de vontade era tanta para poder dar uma guinada e dar uma virada, que em cima disso saber usar o ódio como um gatilho e gasolina, né? Para você jogar mais fogo, ter mais fogo. Ele motiva muito, né? Sabendo utilizar, não com ódio das pessoas, por você não estar conseguindo fazer algo, estar conseguindo desleixar em alguma parte da sua vida, mas como motivação mesmo, por conseguir algo, né? Não ficar acomodado com a vida que você tem, né? Você gerar isso para você melhorar. Então, é importante isso. E, obviamente, as pessoas que estão ao seu redor, né? Mãe, esposa, filho, os animais, tudo isso gera motivação também. Então, olhe para eles, né? Olhe para eles, cara. Quando você não estiver motivado, se motive em cima deles. Nunca tinha pensado dessa forma. Cara, faz muito sentido. É que a gente tem em prol pra gente mesmo que o ódio ele é utilizado só pro mal, né? Mas na verdade não. O ódio, ele é uma força, assim, absurda, né? Você souber utilizar ele. Depois eu vou falar mais. Eu abro um assunto na próxima só pra falar sobre isso, que é um assunto bem legal. Mas procure motivações reais, né, na vida de vocês, mano. Isso faz total diferença. E até mesmo fora da nossa vida, né? Que a gente às vezes olha pra gente, a gente tem tanta condição, né? Pô, fala, anda, enxerga, tem habilidades motoras e a gente não presta atenção nisso, né? Enquanto tem pessoas aí que não tem esse privilégio que a gente tem e queria ter para poder estar se esforçando em ter algo melhor, né?
Então, isso também é uma motivação também, cara, absurda. Sempre quando tô mais pra baixo, assim, porque eu também tenho meus momentos, eu não sou um cara 100%. Vai ter hora que eu vou estar um pouco derrubado também. Mas eu olho pra isso, eu falo, porra, por que eu tô assim se eu tenho tudo, né, pra poder estar bem, pra poder me destacar, pra poder crescer. Não posso deixar derrubar em cima disso. Paro, respiro, pego o fôlego e continuo como tem que ser. Fiz bastante parte aqui do contraste, mexi bastante, ainda tem muita coisa para mexer aqui ainda, porque ele é um tiozão, ele é todo cheio de marcas e tal. É cheio de marcas e vai pegando aos poucos as forminhas, né? Como eu falei, tem que utilizar o fundo para fazer aparecer a barba do cabelo, né? Não adianta ficar cutucando aqui porque não vai aparecer, eu preciso dar contraste vindo de fora para dentro para aumentar as luzes que tem aqui e também para aumentar o contraste aqui no meio, né, dele. E tem algumas partes de algumas luzes que eu vou precisar ver como que fica com o fundo. Se é um fundo eu não consigo ver, então preciso analisar isso também, tá? Mas aí vai ficar para nossa próxima live aí, tá bom? Já estamos chegando ao final. Valeu a todos. Segunda-feira tem mais livezinha aí. Entrem aí, vou deixar o recado lá para vocês nos stories, acompanhem, vamos conversar, falar de negócio, falar de vida, desenhar, falar de tatu. E é isso, beleza? Valeu a todos aí que estiveram. Tamo junto. Valeu, brigadão e até mais, até a próxima live aí. Não perca, vou dar continuidade aí, beleza? Valeu, é nóis.